a gente muitas vezes, no meio da aflição, no meio da falta, a gente se vitimiza. A gente olha muito para o que nos falta. O que é isso para muita gente? A gratidão me leva a olhar para aquilo que eu tenho e me posiciona para aquilo que Deus ainda vai fazer. No meio da minha dor, eu tinha duas opções: ou murmurar, me revoltar contra Deus, logo ou eu olhava e falava: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que eu tive de gerar esse bebê. Te agradeço. Então, no meio da sua dor, você olha e agradece. E quando você agradece, você está se posicionando para aquilo que Deus ainda vai fazer, para um novo de Deus, para uma nova estação. Ou você ora e murmura e permanece andando em círculos. Você está em nome de Jesus. Não minto que para mim um dos dias mais difíceis de ministrar tem sido hoje na minha casa, na minha igreja. De manhã foi mais difícil ainda, porque a casa não estava cabendo de gente. Tinha muita gente aqui hoje de manhã, a igreja estava super, hiper, mega lotada. E não minto que não tem sido fácil. Eu sinto frio na barriga, um nervosismo, um tremor. Para quem não sabe, nós perdemos um bebê, eu e meu esposo, um grande sonho nosso, que nós estávamos há 2 anos e meio tentando, mas aprove ao Senhor levar, como diz Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, é Ele quem dá a vida, né? É Ele que também tem autoridade para tirar. E o meu filho, a minha filha, cumpriu os seus dias de forma muito linda aqui nessa terra, no meu ventre, né? Eu, além de ter passado por um aborto, eu lembro que quando eu fui no médico, e o médico falou assim: olha, não tem mais o que fazer, realmente, não tem embrião. Semana que vem você vai começar a expelir o saco gestacional, o embrião já se desfez no seu útero. E assim foi. Passaram-se 2 dias após o exame e eu comecei, de fato, a expelir o que estava no meu útero, né? E foi, mas quando foi na quinta-feira, nós achávamos que eu realmente estava expelindo o nosso bebê, o saco gestacional. Quando foi na quinta-feira que teve aqui na igreja, em um lugar que foi alugado, o jantar dos namorados, foi ali onde realmente tudo aconteceu. Eu desmaiei, eu fui parar no hospital. Meu esposo se viu ali também sem forças, me vendo sem forças. Ele botou aquela Unimed de cabeça para baixo. Foi ali que eu realmente tive não somente um aborto, mas também uma hemorragia. Não parava de jorrar sangue. Eu de verdade achei que Deus estava me levando naquele momento, né? O medo me assolou. Eu olhava para o meu esposo e eu só falava 2 coisas: não me deixa ir, não me deixa partir, né? Me guarda. E ele gritou lá. Eu lembro que eu vivi o meme, né, que falam. Eu cheguei no hospital, gente, Felipe, pá, abriu a porta: minha esposa está abortando, está tendo hemorragia, está com muitas dores. Eu realmente com muitas dores. É uma dor, gente, que você fala: Senhor, o Senhor me leva, ou o Senhor tira essa dor, que é uma dor, sei lá como é que eu posso descrever essa dor. Aí estava lá meu esposo, chegou, minha esposa está abortando, tendo hemorragia, está tirando muito sangue. A mulher da recepção, como é o nome dela, senhor? Gente, eu vi esse menino ficar louco. Natália, ok. E ele, doido, né? Aí, por favor, documentação. Ela não vai dar documentação nenhuma, ela vai dar lá dentro. Eu pago esse hospital, eu pago esse plano, ela vai entrar agora. E enquanto ela estiver lá dentro, eu faço a ficha dela aqui fora. Aí, na hora, todo mundo já abriu o olho. Aí veio outra pessoa lá de dentro, ó. Então, vem aqui, nós precisamos fazer a triagem dela. Triagem, meu Deus do céu. Eu não tinha força nem para erguer meus braços. A mulher botava assim, não vê nada. Meu esposo olhou: que triagem, coisa nenhuma. Ela vai entrar direto para emergência agora. No instante, minha gente, pegaram lá, me pegaram, me colocaram lá dentro. Ele foi junto comigo, nós fizemos a ficha comigo lá dentro. Quando a médica chegou, que me olhou, que viu a minha situação, falou: isso é caso de obstetra. Na hora que ela falou que isso é caso de obstetra, eu gelei. Falei: pronto, vai fazer como é o nome? Curetagem. E é o que eu não queria fazer. Quando a obstetra chegou e eu com muitas dores, não aplicaram remédio, não aplicaram anestesia em mim, não deu tempo de aplicar nada. Foi a pior dor da minha vida, não somente dores físicas, mas dores emocionais. Né? De estar sendo ali totalmente vulnerável, me senti totalmente vulnerável naquele momento.
E ele falou, nós precisamos fazer o toque. Que de toque só tem nome, não tem nada, né? Não é toque coisa nenhuma. Então, ali eu senti muitas dores, onde o médico teve que tirar de forma ali humanizada o que estava lá dentro, muito rápido, né? Foi aí onde eu senti o alívio. Fui para o apartamento, nós ficamos ali internados, meu esposo junto comigo. E foi aí onde eu vivi o pior dia da minha vida, né? Além de estar perdendo um filho ou uma filha, eu vivi essa hemorragia, essas dores que eu achei de fato que se passasse mais talvez algumas horas, eu não estaria mais aqui. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre a dependência dEle, porque quando a gente se vê sem nada, a gente passa a ver que Ele realmente é o nosso tudo. Sem Ele nós não somos nada. Quem seríamos nós sem Ele? E nesse momento de dor, de luto, de dor emocional, dor física, aquela angústia, só me passava uma coisa na minha cabeça. E quem passa por tudo isso que eu estou passando? As mulheres, né? Que passam por tudo isso que eu estou passando e não tem um marido bom, como eu tenho. Um marido que compra suas dores, um marido que lhe defende, um marido que paga o preço por você, um marido que eu vi o meu esposo deixar aquele hospital de cabeça para baixo, um marido que me valoriza, que me coloca ali como algo primordial na vida dele. E quem passa por isso e não tem uma mãe como eu tive em todo o tempo do meu lado? Quem passa por isso já teve a sua mãezinha que partiu para o céu. Ou também você que é homem passa por isso, não tem uma família bem estruturada, pessoas, amigos para lhe auxiliar, para lhe guardar, para lhe dar uma palavra de ânimo, ou um pai, ou uma mãe, sabe? Quem passa por isso não tem ninguém do lado. Eu tive pessoas, eu tive amigos, eu tive meus pais, o meu esposo, a minha igreja local, que em nenhum momento vocês nos deixaram desamparados, em nenhum momento. Mas eu estou aqui para falar algo para vocês. Deus me respondeu. Quando não se tem ninguém ao seu lado, ninguém físico, Ele é a sua maior resposta. Ele nunca sai do seu lado, Ele nunca lhe abandona, Ele nunca solta a sua mão. Ele está em todos os momentos. E eu profetizo em nome de Jesus que assim como eu tive pessoas ao meu lado, o Espírito Santo de Deus vai começar a apresentar pessoas que lhe consolem, que lhe auxiliem, assim como eu tive. Eu creio que no caminhar ali, enquanto você caminha com Ele, Ele vai te apresentando os amigos dele para lhe consolar e lhe guiar no destino profético que Ele tem para vocês. Amém? Glória a Deus. Então, a partir dessa minha dor, eu queria ministrar uma palavra. Bota aqui, por favor, o tema. O poder da superação, né? Onde eu tive que literalmente aprender a superar, que não é fácil. Não é fácil. Você se vê em uma dor que parece ser infinita, não é fácil. E eu iria pregar hoje sobre a vida de Efraim, mas o Senhor me levou a botar essa mensagem para a próxima semana. Vou falar sobre Efraim, mas hoje eu queria falar sobre Jesus. Porque o Senhor me levou, minha mãe ministrou uma palavra semana passada que quebrou meu coração. Quando ela falou sobre Jesus, nosso modelo, nosso maior exemplo. Ele viveu o luto. E ele queria ficar só. Mas no momento do luto dele, ele foi levado a curar, transformar, libertar. Porque a sua dor só vai te trazer mais autoridade. A sua dor só vai forjar em você um testemunho maior. A sua tempestade, a sua aflição só vai te empurrar para uma autoridade maior, para o seu propósito, para o destino profético que Deus tem para mim e para você. Jesus, ele passou por isso. João Batista, presta atenção. A Bíblia fala que João Batista é decapitado. Porque as pessoas tinham raiva dele, porque ele pregava o evangelho. João Batista era como se fosse um primo de Jesus, ou era um primo, não lembro. Mas eles cresceram juntos. João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus. João Batista foi aquele que batizou Jesus, que liberou Jesus. Jesus se submeteu a João Batista. Em um dia triste, os discípulos de João Batista, depois que vão lá e enterram João Batista, nem parte disso Jesus fez. Quando os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e falaram: olha, João morreu.
Eles já tinham enterrado ele. Nem parte disso Jesus pôde fazer. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele escuta isso, ele só quer ir para um lugar silencioso e deserto. Bota para mim, por favor, o tema da minha pregação. E através disso o Senhor me trouxe o tema: o poder da superação. Meu pai pregou quarta-feira, vire a página. Jesus entendeu isso, ele virou a página. Ele queria ficar só. Ele queria chorar, ele queria ter o tempo dele, ele queria ir para um lugar deserto, ele não queria ver ninguém. Mas a Bíblia fala que depois que ele sai do barco, ele encontra uma multidão e a Bíblia fala, e ele se encheu de compaixão. E curou a muitos. Naquele momento ele queria ser abraçado e teve que abraçar. Ele queria ser consolado e teve que consolar. Ele queria receber uma palavra de ânimo, mas foi ele que teve que dar uma palavra de ânimo. E isso é ministério. Ministério é você muitas vezes dar aquilo que você precisa. Quantas vezes eu não ouvi meu pai subindo aqui quebrado, tinha acabado de passar por traições no ministério, críticas, mas ele saiu daquela sala chorando e subiu aqui sorrindo. Ministério é você dar aquilo que você precisa receber. E acredite, você recebe a 30, a 60 e a 100 por 1. Se multiplica, aquilo que você dá vem de volta. Jesus não somente vai e cura, mas a partir daquilo, Jesus vai, cura o pessoal. E Jesus era muito engraçado. Ele olha para os discípulos e fala, não, os discípulos viram para Jesus e falam, rapaz, manda todo mundo embora. Todo mundo embora, porque está ficando tarde, o povo está com fome, está frio, depois que anoitecer vai ficar frio, e aí como é que a gente vai fazer? Jesus mais uma vez decide multiplicar, decide realizar milagres. No meio da nossa dor nós temos duas escolhas, ou nós nos tornamos, ou eu me torno murmurador, ou eu me torno uma adoradora. O que é que você é no meio da sua dor? Eu poderia muito bem virar para Deus, me revoltar contra Deus e falar, não vou mais fazer mais nada. Porque eu faço tanto pelo Senhor, o Senhor me tirou aquilo que era de mais especial. O Senhor permitiu, quer dizer, Deus não tira. O Senhor permitiu, que nós estamos em um mundo caído. O Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Mas eu escolhi virar para o Senhor. Eu falei isso para minha mãe no outro dia que aconteceu. Falei, mãe, acordei tão grata hoje. Pelo quê? Eu falei, Deus me deu a oportunidade de carregar esse bebê durante 7 semanas da minha vida. Que oportunidade maravilhosa. O Senhor me permitiu viver 7 semanas. Foram as 7 semanas mais felizes da minha vida. O Senhor me permitiu viver transformação. A partir dele ou dela, eu fui transformada ainda mais no meu caráter. Eu fui forjada ainda mais. Quem você é no meio da sua dor? Ou você agradece ou você murmura? Não são as perdas que vão nos forjar, não. É o seu comportamento diante das perdas que vai forjar você para um tempo novo ou não. Eu tinha uma sala lá em casa que não tinha muita coisa. Eu só tinha um sofá até no final do ano passado na minha sala. Nós estávamos economizando, não tínhamos muito. E eu tinha uma escolha. Eu murmurava porque eu não tinha dinheiro para comprar mais móveis, ou eu adorava. Além de adorar, eu resolvi fazer da minha casa uma célula. E adivinha, depois de um tempo, o Senhor me deu tudo, todos os móveis da minha sala, Ele me deu. Ele me falou, porque vocês nunca reclamaram, mas sempre me adoraram diante das perdas, diante da tempestade. Então aqui Jesus, Ele simplesmente fala, não, eu vou encontrar propósito na minha tristeza. Jesus tinha lá quase 20 mil pessoas, os historiadores falam. A Bíblia fala de 8 mil homens, mas tinha mulheres e crianças. Então, era entre 18 mil a 20 mil pessoas. Fazendo uma conta aqui, acho que para encher o bucho de alguém, uns 500 gramas. Ou seja, Jesus multiplicou cerca de 10 toneladas de alimento. E, gente, Jesus não foi só alimentar uma multidão. Jesus foi alimentar uma multidão de crente. É diferente.
Não tinha cerveja. O povo assim, não embriagou, eles vão ficar assim. Não, porque o povo do mundo, eles não sabem o que é comer. Não sabem o que é bom. Jesus foi alimentar crente. Crente. Ai. Tem gente que gosta tanto de comer que ele acha que ele não é templo do Espírito Santo, não, pai, mas é uma catedral. Rapaz. E outros levam tão a sério. Cuidado, viu, irmãos? A porta do céu é estreita. Cuidado. Tem gente que leva tão a sério que a porta do céu é estreita que está lutando para ser uma agulha, igual meu irmão, ó. Fabiano. Jesus foi alimentar uma multidão de crente. E crente gosta de comida. Estava lembrando com o Felipe esses dias sorrindo. Tem uma pessoa que, a minha secretária, já é uma senhora, né? Eita, Dona Lu, não sei nem se ela está aqui, vou fofocar dela. Aí, Dona Lu foi aquela que, através da minha vida, ela foi curada também. Nós oramos juntos, nós intercedemos. Né? Foi aquela que eu dei o testemunho. Quantos lembram do testemunho dela? Pronto. Gente, ela foi curada do coração. O médico falou, bora ver como é que está aqui essas veias entupidas, porque ela já tinha passado por uma grande AVC. E o médico falou, vamos ver. E aí eu orei, no outro dia não tinha mais nada. Foi aquele negócio, aquele avivamento. Foi curada. E eu falei, Dona Lu, tem que cuidar da alimentação. Viu? Tal. Esses dias, eu estava lá em casa. Aí Dona Lu estava comendo chocolate. Aí eu, Dona Lu, minha irmã, não pode comer chocolate. Ai, Felipe, Dona Lu, comendo chocolate. Felipe, Dona Lu. Ela fala, não, gente, tem horas que eu acho assim, que para os sêniors, né? Vocês que são sêniors, eu acho que às vezes a gente tem que fingir que acredita em vocês e se fazer de doido. Porque eu acho que os sêniors, os nossos vovôs, vovós, eu acho que eles acham que a gente é besta. Aí eu falei, Dona Lu não pode comer doce. Não, minha pastora. Não. O médico disse que não é que eu não posso comer doce. E ela falou sério, diante de Deus. Meu marido é testemunha viva. O médico disse, não é que eu não posso comer doce. Ele disse que eu não posso comer açúcar. Eu falei, Senhor, eu falo mais alguma coisa, me finge de doido. O Espírito Santo se finge de doido. Essa informação eu não sabia. Aí, sabe o que ela fez? Ela estava saindo de casa, ó. Saiu, fechou a porta, olhei para Felipe. Felipe, tu ouviu o que eu ouvi? Eu falei, eu ouvi o que você ouviu. E a gente se fez doido junto, se fizemos doido junto. E ela foi lá comendo chocolate. Ai, Jesus, me ajude. Ela fez essa cara. E eu. Agora eu entendi. Agora sim. Ai, Jesus. Ela leva a sério, né? Aquele versículo da fé. Ela não vê açúcar no chocolate. Glória a Deus, né? Deixa ela. Jesus foi alimentar uma multidão de pessoas. No meio da sua dor, Ele multiplicou. Ele semeou. Ele semeou a sua pregação, Ele semeou cura, Ele semeou, Ele foi lá e ministrou, precisando ser ministrado. E muitas vezes a gente não entende que Deus quer usar a nossa dor, a nossa frustração para curar pessoas. Ei, aquilo ao qual você foi ferido, a sua ferida amanhã vai curar pessoas. A sua ferida vai te gerar autoridade para que amanhã pessoas que foram feridas na mesma área também venham ser curadas através da sua vida. Porque você vai olhar para elas e falar, eu vim daí, eu sei como é, e vamos junto comigo, pega na minha mão. Eu vou te ensinar o caminho da cura, porque por isso eu já passei. Amém? A sua dor será o seu maior testemunho. Eu ainda estou em processo de cura. Nem tudo eu entendo, mas eu entendi que a paz que excede todo entendimento te custa entender tudo. Eu não preciso entender tudo. Eu preciso apenas confiar tudo a Ele.
E Jesus, ele entendeu. Talvez Jesus não entendesse o motivo que João Batista, um homem tão santo, puro, pregador da palavra, libertador, por que o meu amigo foi embora? Mas ele, mesmo em meio à dor, ele foi lá e curou, porque a frustração não me impede, a frustração, ela me molda, a frustração me leva para um lugar de propósito. Então, eu gosto do Salmo 126:6. Meu pai pregou esses dias tudo sobre ele. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, ou seja, a dor está aqui. Jesus viveu isso. A dor está aqui. Mas ela não vai me impedir de caminhar e semear. A dor está aqui, mas ela não vai me paralisar. A dor está aqui, mas mesmo em meio à dor, eu vou continuar semeando no reino de Deus, porque eu não entendo tudo, mas eu confio que se Ele me permitiu passar por isso, é porque Ele vai usar essa dor, essa frustração, essa tempestade, essa aflição para me empurrar para o meu propósito. Amém? Glória a Deus. Só que os discípulos não tinham fé. Eles mesmos falam, tem muita gente, tem que dar de comer, nós não temos como dar de comer, manda esse povo embora. Jesus só faz uma pergunta: onde podemos comprar? Olha o que a Bíblia fala, eu até anotei aqui, João 6, versículo 5 ao 6. João 6, versículo 5 ao 6, NVI. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para comer, para esse povo comer? Jesus não perguntou como. Olha o que diz a palavra. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Jesus gostava, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ei, você não está no seu futuro, mas Ele está. Ele não lhe pediu para fazer conta, porque Ele já tem em mente o que vai te acontecer. Ele já tem em mente que o nosso fim é melhor do que o nosso começo. 7. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Jesus perguntou, Cris, onde é que nós vamos comprar esse pão? Não perguntou como. Aí Filipe vai fazer igual a nós, Só um minutinho, deixa eu entrar aqui na minha calculadora. 10 toneladas dividido por... rapaz. Jesus. Dá não, vou fazer as contas aqui. Não dá, eu acho que é muito dinheiro. Quando o Senhor Jesus lhe entrega uma promessa, Ele nunca lhe perguntou como. Porque nunca foi sobre como, sempre foi sobre quem. Vou repetir, nunca foi sobre como vai acontecer, sempre foi sobre quem te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele me prometeu filhos, eu vou ter filhos. Não importa, mulher, se você é estéril, tem um mioma. Não importa se você tem uma endometriose, Deus vai te fazer mãe. Creia, para de fazer conta. Não importa como vai acontecer a sua empresa. Para de fazer conta. O que importa é que quem te prometeu é fiel para cumprir. Enquanto eu caminho, Ele vai realizando milagres. Jesus não perguntou se você quer um marido. Jesus não perguntou se você passou por uma traição. Menina, como foi sua casa? Seu pai era ruim com sua mãe? Qual é o exemplo de marido que você tem? Eu acho que não vou te dar não, porque seu pai era muito ruim. Não, Jesus nunca lhe perguntou sobre os seus traumas. Porque Ele sempre tem o melhor para você. Agora, o problema é que eu e você colocamos muitas coisinhas, né, na lista. A gente bota muita, como é que se diz a palavra, meu Deus? A gente bota muitos pré-requisitos. Aí vai lá, como, quer um marido? Quero. Faz aí a lista. Aí a menina faz. Bonito, inteligente, não tem mais, irmão. Essa classe. Ou é um ou é outro.
O último eu peguei. É porque a sua testa é muito linda. Deixa ele. Tá bom, viu, painho? O último tá comigo. Bonito e inteligente. Quando é bonito, não é inteligente. Quando é inteligente, não é bonito. Aí vai fazer, viu? Bonito, inteligente, sarado, malhado. O problema é que, geralmente, esses caras estão atrás de outros caras. Quando tem muita coisa assim, eu fico, não é possível. E geralmente se chama Enzo. Tô brincando, Enzo, tô brincando. Gente, ainda bem que essa brincadeira veio antes de eu ter um menino, viu, Cris? Porque senão, eu gostava tanto desse nome, acabaram com esse nome. Eu acho o Enzo tão bonito, Lili. É tão bonito. Acabaram com o nome, ó. Nada não. Mas existem Enzos machos, alfas. Amém? Então, irmã, escolha. É bonito, para de botar muita coisa na lista. Porque, né, tá difícil. Os pais hoje não estão mais sabendo criar os filhos. Não estão mais sabendo criar os homens. Por isso que eu peço a Deus, Senhor, me faz ser mãe de homens. Porque eu preciso aprender a criar homens. Ei, mamães e homens, deixa eles se frustrarem e lidar com as suas frustrações. Aí tá lá o menino. Cai. Gerard. A começar pelo nome, botou errado. O que foi, meu menino lá? Gerard, metiolatezinho, botou... Não dói, filho. Agora, os mertiolates veio com anestésico. Na minha época, era manhã botando mertiolate em mim e nem macho eu era, e nem sou até hoje. Nem macho eu era, nada a ver com nada que eu falei. Era, ai, mamãe, vai aguentar, ai. E os meninos a mesma, hoje em dia, Gerard, calma, Gerard. Aí Gerard cresce, fica assim. Aí não entende. Mamães, deixa os seus meninos homens passarem por frustrações. Tá chorando? Sabe o que o pai falava para os meninos? Nada, mais saúde. Vem, vai, chora. Chora da saúde, né, pai? Não era assim? Deixa. Hoje em dia, gente, eu cansava de brincar na rua, eu, com meus irmãos. E era cada tampão que a gente deixava, dedo na rua, unha. Era mãos que saíam machucadas por causa do asfalto, ficava só a carne viva. Hoje em dia as mamães estão protegendo muito os seus homenzinhos, mães de homens, mães de meninos, formem homens. Deixa o seu marido formar homens. E olha, firmeza não é ausência de amor. Pelo contrário, é firmeza em amor. Tá bom? Fecha parênteses, nada a ver com minha pregação aqui. É porque o último está comigo. O último lindo e inteligente. Aí eu continuo rindo. Nada não. Então Jesus não perguntou: olha, eu quero lhe dar uma promessa, mas antes de eu lhe dar a promessa, eu preciso saber como é seu passado. Que frustrações você passou. Será que dá certo? Peraí, deixa eu fazer a conta. Não. Porque eles, como diz aqui a palavra, ele já sabia o que ia acontecer. Então, se ele te entregou, apenas se entregue a ele. Porque o seu futuro está nas mãos dele. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Bem sei que pensamentos eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro próspero. Isso basta. A minha dor está aqui ainda. Mas eu sei que pensamentos ele tem acerca de mim. E eu sei, eu não entendo, mas eu sei que ele vai transformar essa dor em uma nova autoridade sobre a minha vida. Eu não preciso entender, eu só preciso confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas, ponto final. Independente do seu passado. Nosso problema é que no meio da nossa dor a gente se vitimiza. É o coitadinho aqui, ó, ponto 5.
Não menospreze os pequenos começos. André, ele vira para Jesus e fala: ó, Senhor, achei comida. Mas é o seguinte: são 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele completa: mas o que é isso? O que é isso? Para tanta gente. Menosprezou. Primeiro que ele fala, são 5 pães de cevada. Os pães bons daquela época eram pães de trigo. Cevada eram os mais ou menos. Cevada era mais ou menos. E ele fala, e tem até peixe, até tem peixe. Mas são tão pequenininhos, são peixinhos. O que é isso? Para tanta gente. A gente muitas vezes, no meio da aflição, no meio da falta, a gente se vitimiza. A gente olha muito para o que nos falta. O que é isso? Para muita gente. A gratidão me leva a olhar para aquilo que eu tenho e me posiciona para aquilo que Deus ainda vai fazer. A gratidão me leva a olhar para aquilo que eu tenho e agradecer. E me posiciona para aquilo que Deus ainda vai fazer. No meio da minha dor, eu tinha 2 opções. Ou murmurar, me revoltar contra Deus, logo eu. Ou eu olhava e falava: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que eu tive de gerar esse bebê. Te agradeço por tudo aquilo que esse bebê fez na minha vida e na vida do pai dele. Te agradeço pelas transformações que esse bebê nos causou. Te agradeço porque o Senhor nos deu os dias mais especiais das nossas vidas através desse bebê. Então, no meio da sua dor, você olha e agradece. E quando você agradece, você está se posicionando para aquilo que Deus ainda vai fazer, para um novo de Deus, para uma nova estação. Ou você ora e murmura e permanece andando em círculos. Então, André pergunta: Senhor, o que é isso? Para muita gente. Zacarias 4:10 fala: não menospreze os pequenos começos. Fala comigo: não menosprezem os pequenos começos. Não são peixinhos, são peixes. São pães. Talvez o que você tenha hoje é 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, a multiplicação acontece. Quando você entrega nas mãos dele e agradece, a gratidão vai gerar multiplicação. A gratidão vai gerar multiplicação. Fala comigo: a gratidão gera multiplicação. E tem mais, veio de um menino. Alguém simples, improvável, invisível. Mas foi através desse improvável que Deus realiza um grande milagre. Um menino. Cuidado, não menospreze as pessoas pela sua aparência. Porque pode ser que através dela, Deus vai usar para que você vá para um próximo nível. Cuidado. Cuidado para não valorizar mais os networks com pessoas ricas, prósperas, do que com aqueles que aos seus olhos são até menosprezados. Mas é através desses que Deus multiplica. É através dos improváveis que Deus faz milagres. Enquanto todos esperavam a provisão que caísse do céu, ela veio da terra. Não desmereça as pessoas pela sua aparência, porque geralmente essas improváveis são as que têm essência. Cuidado. Nós estamos na época do network e eu gosto de me assentar com pessoas que entendam mais do que eu sobre assuntos. Mas também aprendo muito com os pequeninos. Muito. E muitas vezes são os pequeninos que me ensinam mais do que os grandes aos nossos olhos. Porque às vezes os grandes aos olhos de Deus são pequenos. E os pequenos aos nossos olhos, aos olhos de Deus são grandes. Vai saber. Depende da essência. Não é sobre o que nós temos, é sobre o que está dentro de nós. Então, estou quase terminando. Então Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. No meio da dor, Jesus decidiu entregar. No meio da dor, Jesus decidiu curar. No meio da dor, Jesus decidiu libertar. Eu estava lembrando do primeiro milagre de Jesus, que foi o primeiro que está escrito na Bíblia, que vai saber lá quantos milagres ele não fez enquanto criança.
ali na frente de Maria, não sei. O primeiro milagre registrado na Bíblia de Jesus foi um casamento. Onde ele chega na festa, ele é convidado para a festa. E o vinho acaba. Vinho simboliza a alegria na Bíblia. Alegria. A alegria acaba. Talvez você esteja assim. O vinho da sua vida, que a alegria acabou. Diante das aflições, diante das rejeições, diante de tudo isso. E quando Jesus vai realizar o milagre, ele fala, olha, pega essas talhas que eram de vinho, vocês botam vinho, e enchem ela de água. Só um doido para falar isso. E mais doido ainda que vai fazer. De água é água. Como é que você está pensando? É água. E eu vi água. E quando eles encheram, a Bíblia fala, encheram até o topo. Ou seja, foi capaz de eles deixarem transbordar para ver se estava até o topo. Todas as talhas eles encheram até o topo de água. Água na Bíblia simboliza a palavra de Deus. E a partir disso, quando eles encheram as talhas de água, a água foi transformada em vinho. No meio da sua tristeza, no meio da sua frustração, no meio da sua dor, se encha da palavra de Deus. É a palavra dele que vai lhe trazer vida novamente. É a palavra dele que vai lhe trazer alegria. Uma nova unção vai fazer você ver um novo horizonte. Coisas que você antes não enxergava. E a sua dor, através da palavra de Deus, lhe trouxe uma nova autoridade, um novo entendimento, uma nova experiência. Às vezes eu não conseguia ler a Bíblia, mas eu ia lá e colocava uma pregação do Luciano Subirá. E eu ouvia, eu me alimentava. Tem uma que eu ouvi 4 vezes, prevalecendo sobre as circunstâncias do Luciano Subirá. 4 vezes eu ouvi, em 2 dias. Eu ouvi, eu falei, amém, Senhor, eu creio. Amém, Senhor, eu creio. Amém, eu vou chegar lá, Senhor. O medo vai sair da minha vida, a alegria vai retornar. Eu chego lá. Muitas vezes eu não conversava com Deus com boca, mas eu conversava através do meu choro, mas eu nunca saí de perto dele, porque eu sei que ninguém era capaz de me consolar como ele me consola. Ninguém, nem marido, nem mãe, nem irmãos, nem família, ninguém. Cada um tem seu nível de consolo, mas o nível de consolo do Senhor, ele preenche o vazio que só ele é capaz de preencher. Então talvez o seu vinho, a alegria acabou. Ei, encha-se de água, da palavra de Deus. E a água vai se transformar em vinho. Vai vir uma nova alegria, uma nova unção, uma nova autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Não larga dele, pega nele, está com dor, se agarra a ele, lê mais sobre ele, coloca a pregação, mas não se afasta daquele que transforma água em vinho. O choro pode durar uma, mas a alegria vem pela manhã. Luz. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua. Quer dizer que a luz é a palavra? Ou seja, a luz da palavra de Deus vai dissipar as trevas. O choro pode durar uma noite, mas a luz da palavra do Senhor vai trazer um novo amanhecer, um novo dia, um novo ciclo. Enquanto você se alimenta da palavra de Deus, Ele vai te alimentando, Ele vai te guiando, Ele vai te levar a uma nova estação. Mas sabe qual é o grande problema da nossa geração? É uma geração que vem à igreja, diz que ama Jesus, levanta as mãos, chora, adora. Mas é essa mesma geração que conhece todos os heróis da Marvel. É essa mesma geração que sabe de cor o nome dos jogadores do Flamengo, do Santos, do Vasco. Pai, eu nunca deixei eu torcer pro Vasco. Nem dizer assim, pai, o Vasco fez gol. Não. Esse inferno meus filhos não vão viver. É sério. Nunca deixou. De verdade. Escolha outro time. Eu escolhi de vovô, Corinthians. Aí casei, virei São Paulina. Eu não entendia era nada. Chamava meu esposo de Bambi. Que diacho é Bambi? Teve um dia que eu virei pra ele e falei, oi meu Bambi. Ele...
Ele foi me explicar. Ó. Eu falei, ô meu amor, isso é uma coisa que tu é macho. É uma geração que sabe de qual os nomes dos jogadores do time. Mas se eu perguntar os nomes dos 12 discípulos de Jesus, Judas e tu mais um. Acho que Judas, Mateus. Se eu perguntar quem foi Eliseu. E tem esse nome na Bíblia, era? Descobri esses dias que Gemima é um nome bíblico, ó. Sabia não, você que vem de gema. É uma geração que não vai saber responder os nomes dos 12 discípulos, mas sabe de qual o nome de todos os jogadores do time do Flamengo. E tu quer que Deus acredite que tu ama ele, mais do que o teu time. Deus não é menino não. É uma geração que quer viver promessas, mas ignora os princípios. Deus não negocia promessas com quem não vive princípios. É uma geração que quer promessas, mas não quer passar pelo processo. É uma geração que quer o favor de Deus, mas não quer se entregar em temor a Ele. É uma geração que quer milagres, mas não quer renúncia. Milagre não combina com bagunça. O Senhor faz um milagre nas minhas finanças. Imagina se Ele fizesse a bagunça que está hoje. Se Ele te der mais, tu se divida mais. Organiza a sua vida e o milagre acontece. Faz um milagre na minha vida, Senhor. Me dá uma empresa. Como funcionário é um péssimo funcionário. Milagre não combina com gente infiel. Seja fiel à sua estação. É uma geração que quer o céu, mas não quer carregar a cruz na terra. Tiago 1:22 fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Ou seja, se você só vem aqui, ouve e passa a semana toda sem praticar, tu não engana Jesus, você se auto-engana, porque Ele sabe. Tu acha que engana Ele, mas não engana. Então é uma geração que quer o vinho da alegria, mas não quer se encher de água, da água do Espírito, da água da palavra de Deus. Muda a minha estação de dor para alegria, Senhor. Vai se encher da palavra, vai buscar a Ele, agarra nas mãos dEle. Muda a minha tempestade, acalma a tempestade. Se aquieta na tempestade. Aquieta. Será que Jesus está no seu barco? Você quer que a tempestade se aquiete, mas Ele está fora do barco. Nunca chamou para o seu barco, o barco da sua empresa, o barco da sua família, o barco das suas finanças, o barco da sua casa. Quem aqui teve tempestade foi quem estava dentro. Foi o Senhor Jesus. Ei, a tempestade, aquiete-se, ventos, aquietem-se. Como é que Ele vai aquietar se nem dentro do teu barco Ele está? Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. Precisamos ir até Ele, não largar a mão dEle. Hoje virou moda ser crente. Virou moda colocar um versículo bíblico e não viver nada. Virou moda você abrir seu Instagram todos os dias e botar lá, devocional do dia. Devocional mulheres, devocional café com Deus Pai, devocional. Glória a Deus que tem muitos devocionais. E eu vou fazer o meu próprio. Mas ei, devocional sem vida não é nada. Nada. Jesus não é seu clube social. Isso aqui não é um clube social. Gente, eu estava vendo esses dias, abri meu Instagram, devocional café, não sei o que mais, com Deus Pai, devocional mulher. Aí, outra história, mesma pessoa crente. É vrum, 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 eu tô... E rebolando. Eu falo, meu Deus, o povo está muito sério. O povo acha que engana Jesus. Ei, olha para mim. Jesus está voltando. Isso é sério, tá? Tudo que está escrito está acontecendo. Se volte para Jesus antes que Ele volte. Ainda há tempo de você levar o evangelho a sério. Nós amamos sim os perdidos. Nós amamos cada pessoa que se desviou para o São João. Nós amamos, nós queremos vocês de volta. Mas levem a presença do Senhor a sério.
Larga a vida de pecado, se encha da palavra. Não adianta, isso é passageiro. Acabou o São João, acabou a alegria, acabou tudo. Acabou milho, pipoca, canjica. Vamos usar. Eu fiz nosso próprio São João lá em casa. A minha mãe, casa minha mãe. Foi bom demais. Esses são maravilhosos. Estava falando para a Cris esses dias. Eu amo crescer em casa de muita gente. Nós somos em 5. Não tem como não ter farra lá em casa. A gente se juntou, é farra, é alegria, é briga, é tumulto, é confusão, é um xingão. Ai, confusão. Está na hora da gente levar a sério a presença do Senhor. Encher as talhas de água. Deus quer que nós venhamos a viver o vinho da alegria, o vinho da nova página, o vinho da alegria do Senhor. Mas para isso é necessário nos encher de água. Por último, falando agora de dores. Os dias mais importantes da nossa vida geralmente não são vistos. John Maxwell, um escritor que eu amo muito, ele fala que a gente confunde o dia do reconhecimento do sucesso com o verdadeiro dia do sucesso. Quem aqui já foi numa formatura de alguém? Na formatura, levanta a mão. Aquela pessoa recebe o canudo, aquele negócio, uma celebração. Aquele dia não é o dia do sucesso. Aquele dia é o dia do reconhecimento do sucesso. Sabe qual foi realmente o dia do sucesso? Foi no dia que essa pessoa acordou e falou: vou trancar a faculdade, não aguento mais. Mas ela não desistiu. Foi o dia do seu sucesso foi o dia que você parou na rua, uma pessoa falou para você: desiste, mulher, desiste, rapaz. Dá certo não, olha para tua família, ninguém deu certo, tu vai dar. Você ouviu isso, se entristeceu, mas mesmo assim continuou. Esse é o dia do sucesso. O verdadeiro dia do sucesso é aquele dia que você chorou sozinho, sozinha, de joelhos, e falou: Senhor, eu não aguento mais essa dor, essa tempestade, esse casamento da forma que está, essa família, as minhas finanças da forma que está. Eu não aguento mais essa aflição, me ajuda, me dá força. E você continuou. O verdadeiro dia do sucesso foi quando meu esposo pegou a minha mãe e falou: não quero mais ter filhos. E nesse mesmo dia ele falou: não, nós vamos ter filhos, nós vamos conseguir. O seu dia de sucesso ninguém viu. Ninguém estava lá para lhe abraçar, para lhe socorrer, para lhe dar uma palavra de ânimo. O dia do sucesso é quando você quer desistir de tudo, mas mesmo assim se levanta e fala: não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Naquele dia não havia palmas, não havia público. Ninguém aplaudiu a decisão que você tomou. Parabéns, você continuou, parabéns. Ninguém aplaudiu. Mas naquele dia, o céu te viu. Esse foi o dia do seu sucesso. Eu não sei se você já chegou ao lugar onde você quer chegar. Mas se você está aqui hoje, mesmo chorando, que eu estou vendo muita gente chorando, mesmo caminhando, mesmo não desistindo, você já é um sucesso. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Você está aqui adorando aquele que vive, aquele que reina, consagrando os seus dias ao Senhor Jesus. E isso para Ele basta, Ele vai te fazer chegar lá. Então, por mais que ninguém esteja vendo, ninguém esteja do seu lado, Ele está vendo o seu dia do sucesso. Então não confunda o dia do reconhecimento do sucesso com o dia do sucesso. Queria chamar o Ministério do Louvor. Vamos ficar de pé, adorar o Senhor Jesus. Eu lembro que eu fui no médico. Estava tão feliz nesse dia. Eu ia ver meu bebê. O médico virou para mim e falou assim para mim: não tem mais bebê. Só tem um saco gestacional. Ele falou: mas veja bem, daqui a 7 dias você volta. E possa ser que você veja o seu bebê. E ele me deu uma palavra de ânimo. Ele falou: olha, ano passado veio uma pessoa com esse mesmo diagnóstico teu.
E foi impressionante. Eu achava que não ia ter mais bebê, que o bebê não viria. E 7 dias depois, ela veio, voltou. O bebê estava aqui, saudável. Eu fiz o parto dela agorinha. Tem uns dias. Bebê saudável, gordo. E eu me apeguei à palavra do Senhor e àquela palavra. Mas ao mesmo tempo eu voltei tão triste. Que ele falou assim, olha, as chances são mínimas. Mas acontece. Eu saí triste, chorando, abracei minha mãe. Chorei muito, eu falei para minha mãe, é uma dor que não cessa. Só que meu esposo, ele virou para mim e falou assim, nós vamos ver o nosso bebê. Meu amor, tu tem fé? Tenho. Eu só vou desistir até o último. Se no último momento o médico falar assim, é aborto, não tem como. Eu vi Felipe, um pai extraordinário, que lutou pelo seu filho até o último dia que ele não podia mais lutar. É um pai que mesmo sabendo que o diagnóstico possível, o bebê não estaria aqui, ele conversava com o nosso bebê, ele abraçava a minha barriga, eu profetizava, eu me apeguei à fé de Felipe. Falei, amor, é o seguinte, eu tenho medo de ter fé. Porque e se eu me apegar à sua fé e começar a ter fé e não estar aqui? E eu ter que viver a frustração de novo, chorar de novo, ter tudo de novo. E Felipe falou, aí meu pai, eu falei a mesma coisa para o meu pai. Meu pai falou algo para mim assim, filha, o que você perde com a fé? Você não perde nada. Minha família entrou em 7 dias de jejum. Eu não podia, porque possa ser que meu bebê estaria aqui. 7 dias jejuando, orando, meu esposo lutando. Nós ficamos 7 dias em silêncio, sem dizer nada para a igreja. Foi os 7 dias que eu vi que realmente eu sou amada. Porque eu não apareci aqui, não apareci nas redes sociais. Eu sumi de tudo durante 7 dias. Sumi. Foi um pedido de Deus. Silêncio. E eu sumi de tudo. E as mensagens, não, pastora, cadê a senhora? Quarta não estava, sábado teve culto de homens, não vi o pastor Felipe, domingo vocês não estavam. Eu falava, sabe o que? Tá tudo bem. Enquanto eu falava, as lágrimas desciam. Saudade do meu povo, saudade da minha igreja. Mas foi um pedido do Senhor, silêncio. Voltei. Realmente era aborto. Meu mundo desmoronou. Quando o médico falou, realmente não tem mais o que fazer, acabou. Sabe aquele momento que você olha para a sua família e fala, não tem mais jeito, acabou. Olha para as suas finanças e fala, acabou, não tem mais jeito. Mas eu conheço um Deus que faz de novo, e 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 de novo. Eu não entendo tudo, mas eu confio nele em tudo. E eu sei que ele vai fazer de novo, vai me dar filhos, mais filhos. Mas o propósito ao qual aquela gravidez me proporcionou foi feito. O legado foi deixado. A transformação foi deixada. Foi um bebê que alegrou toda uma igreja. Gente, vocês amaram esse bebê até o final. Eu estou lá cheia de presente do bebê. Cheia, Teliana, cheia. Até eu ganhei baby doll. É tanta coisa que eu ganhei. O bebê ganhou sabonete líquido, sabonete de barra, shampoo, condicionador, perfume, pente, roupa, toalha. Eu ganhei muita coisa de vocês, muita. Mas também vocês choraram junto conosco. Foi um bebê que se sentiu amado todos os dias, não só pelos pais, mas por toda a igreja. Vai ficar pro irmãozinho, pra irmãzinha. Amém? E eu vou ganhar mais presente. O próximo tem que ganhar mais, viu? Tem que ganhar desse. Quem me deu 1, me dê 2. Quem me deu 3, me dê 4. Eu quero ter, eu não botar esses presentes, vou ter que doar, amém? Amém. Amém. Então, nós cremos no milagre do Senhor. O médico falou assim, quando tudo nós temos que ver milagre. Tudo, Cristo, tudo é um milagre. Tudo é um milagre. O
O médico, quando eu tiver hemorragia, aquele negócio, o médico olhou para mim e falou: olha, Natália, vai sair seu hemograma para a gente ver como é que está a sua anemia. Porque você perdeu muito sangue. Quando ele voltou com o hemograma nas mãos, ele olhou para mim, olhou para o hemograma, estava eu, minha mãe e Felipe. Ele falou assim: rapaz, parece que você não perdeu uma gota de sangue, está tudo normal. Ele falou assim: eu vou lhe passar ferro só para desencargo de consciência. Vou lhe passar o ferro. Estou tomando só pela falta de fé do doutor. Mas ele falou: está tudo ok. O meu útero, ele olhou para o meu útero. Nós fomos lá, eu e Felipe, eu e minha mãe, uma semana depois do acontecido com a hemorragia. Ele olhou e falou assim: pastora, o médico me chamou de pastora. Ó, é o seguinte: seus ovários estão cheios de folículos. Além de não ter mais endometriose, você está mais fértil do que nunca. Ele virou para mim e falou: eu vou proibir você de coisar, porque qualquer coisinha pode ser que você engravide. Durante apenas 28 dias. Ele disse: está muito fácil, o seu útero precisa descansar. Então depois nós voltamos, nós iremos fazer novos exames de rotina, e você vai voltar a ser uma tentante. Eu falei: não só tentante, mas eu vou gerar. Eu não duvido nada se vier gêmeos. Amém. E a capacidade de criar os gêmeos. Amém. Então, tudo nós temos que ver um milagre. Meu filho veio, me curou, deixou o meu útero, o ambiente preparado para os próximos irmãos. Então, foque nos milagres, nos pequenos milagres que você não consegue ver, mas são tão grandes, que se você focar, você vai ter o que agradecer, vai ter de sobra o que agradecer. Amém?